Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um conteúdo aqui dentro do canal. E nesse conteúdo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas quando eu falo lá no Instagram. Então eu trouxe para vocês um vídeo só explicando sobre graus. Então às vezes eu falo para vocês, olha o grau 5 desse signo, olha para o grau 10 desse signo. E a pessoa fala, Isa, onde eu encontro isso? Como que eu faço para olhar para isso? Então vamos entender tudo isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu mapa lá no site do astro.com para mostrar graus para vocês, mas eu vou trazer outros 2 mapas de exemplo para vocês terem outras perspectivas de graus também. Então bora lá, bora direto aos trabalhos, entender dentro do meu mapa como que funciona toda essa análise de graus. Bom, vou ficar aqui embaixo, bem pequenininha, para não atrapalhar toda a análise que a gente vai fazer agora. E já estou aqui com o mapa do astro.com aberto para mostrar para vocês o que são os graus. Eu sei que muitas pessoas olham aqui nesta tabelinha do lado e ficam ali, Isa, eu não tenho esse grau, eu não tenho esse grau, né? Ficam muito presas nessas informações dessa tabela lateral. O que é importante vocês entenderem aqui? Essa tabela é apenas a posição dos planetas pelos signos. Então, a gente tem aqui o Sol no grau 4 de Peixes, a Lua no grau 25 de Câncer, Mercúrio no grau 28 de Aquário. É apenas a posição dos planetas pelos signos. Esses números na sequência são os minutos e segundos, tá? Então, a gente tem o Sol no grau 4 de Peixes, 16 minutos e 24 segundos. A Lua no grau 25 de Câncer, 38 minutos e 53 segundos. Então, não se preocupem com isso. O que a gente tem que olhar para identificar onde estão os graus de fato? Vamos para a nossa mandala astrológica. Ela sim que vai mostrar para a gente toda a relação dos graus no nosso mapa. Então, para a gente começar, quando eu falo para você olhar o grau de um signo, você tem que, primeiro de tudo, entender qual é a casa que está cortando aquele signo, em que grau que ela está cortando. Tudo que estiver antes daquele grau ainda está na casa anterior. Tudo que estiver depois daquele grau está, de fato, dentro da casa. Então, vamos aqui entender. A casa 1 do meu mapa, o meu ascendente é em Sagitário. Então, a minha casa 1 tá cortando em Sagitário no grau 15. Tá vendo aqui do ladinho? Grau 15. Tudo que está antes desse grau 15, tudo que está do grau 0 até o grau 14 e, na verdade, 15 graus e 22 minutos, está ainda dentro dessa casa 12. Tudo que está depois do grau 15 de Sagitário está dentro da minha casa 1. Isa, como que eu identifico isso? Sempre olhando para o grau da casa. O que está antes está na casa anterior, o que está depois já está dentro da casa. O que eu vou sugerir para vocês? Imprime o seu mapa e pinta. Pinta cada uma dessas áreas aqui. Cada uma dessas áreas traz a simbologia de uma casa. Então, quando você se abre para fazer a pintura, né, para pintar, você consegue entender tudo que está aqui dentro deste espaço, tudo que está aqui dentro desse espaço está dentro da casa em questão. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a casa 2 cortando Capricórnio. Agora ferrou, né? Não tem grau, o que eu faço? Aqui no site do astro.com, vocês têm essa parte de baixo da tabelinha que tem todos os graus. Então, eu vi que o ascendente está no grau 15, a casa 2 está no grau 9 de Capricórnio. Ok, então eu sei que tudo que está antes do grau 9 está ainda dentro da minha casa 1. Tudo que está depois do grau 9 já está dentro da minha casa 2, como Netuno e Urano, que estão nos graus 22 e 24 de Capricórnio, na minha casa 2, por exemplo. A casa 3, mesma coisa. Vamos lá. Casa 3 está no grau 4 de Aquário. Então, tudo que está antes do grau 4 de Aquário, grau 0, 1, 2 e 3 de Aquário, está ainda dentro da minha casa 2. Tudo que está depois do grau 4 até o grau 30 de Aquário, já está na minha casa 3. Como Marte, como Mercúrio, por exemplo, que estão em Aquário, na minha casa 3. Tudo isso você vai fazer para cada uma das casas do seu mapa. Isa, cheguei na casa 4. Casa 4 está no grau 1. Então, praticamente todo o signo de Peixes está dentro da minha casa 4. Casa 5, Isa, não tem aqui nem aqui. O que eu faço? A gente sabe que dentro da astrologia a gente trabalha com eixos e que o mapa ele é um espelho. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Então, a casa 5 é o mesmo grau da casa 11. A casa 11 está no grau 4 de Libra. Então, a casa 5 vai estar no grau 4 de Áries. É só você fazer essa análise. Tudo que está antes do grau 4 de Áries, grau 0, 1, 2 e 3, está na casa anterior, casa 4.
tudo que está a partir do grau 4 de Áries já está dentro da casa 5. Ah, vai ter um eclipse acontecendo no dia 19 de abril, 19 para 20 de abril, no grau 29 de Áries. Como que eu sei onde vai acontecer? É só você vir aqui. Grau 29 de Áries está depois do grau 4, então ele está dentro da casa 5. Se eu pintar aqui, eu sei que ele está aqui dentro. Gente, astrologia é fácil, é prática. É só você olhar para os graus das casas que você entende o seu mapa inteirinho. Então é legal você fazer essa pintura das casas, por exemplo. É legal você fazer a marcação dos graus, caso você queira. Pensa que aqui no nosso mapa a gente tem um reloginho. Cada um desses risquinhos representa 5 graus. O signo começa no grau 0 e acaba no grau 30. Então, grau 0, grau 5, grau 10, grau 15, grau 20, grau 25, grau 30. Pronto, fica fácil. O mapa ele é contabilizado em sentido anti-horário. Então, grau 0, grau 30, grau 0, grau 30, grau 0, grau 30, grau 0, grau 30 e assim por diante. Tá certo? Perfeito? Faça isso no seu mapa para identificar todos os graus. Eu vou pegar mais 2 mapas de exemplo aqui para a gente conseguir compreender direitinho juntos. Bom, gente, então dando continuidade aqui, estamos no nosso segundo exemplo. Trouxe para vocês só familiarizarem aqui com os graus. De novo, ascendente aqui, cortando no signo de Câncer, casa 1 em Câncer no grau 19, já sabemos tudo que está antes desse grau. Casa 12, grau 0 a grau 19 de Câncer, casa 12. Grau 19 até o grau 30, casa 1. Grau 0 de Leão até o grau, vamos dar uma olhadinha, que aí a gente tem que olhar para casa. Casa 2 corta no grau 25 de Leão. Então, grau 0 de Leão até o grau 25, casa 1. Grau 25 a 30, casa 2. Grau 0 de Virgem até o grau 30, casa 2. Por quê? Porque neste caso a gente tem o signo de Virgem interceptado. O que isso significa? Bem importante a gente entender aqui. Signo interceptado é signo que está sem casa. Então, a casa 2 corta em Leão e a casa 3 já está cortando lá no grau 2 de Libra. Qual casa corta em Virgem, Isa? Nenhuma. Então, significa que não tem Virgem no mapa? Não. Aí que mora o perigo, aí que mora a dúvida de muitas pessoas. Nesse caso, você pintou a casa 2. Então, se você pintou a casa 2, você viu que Virgem está todinho dentro da casa 2. Se aconteceu no grau 0, se aconteceu no grau 30, tá na casa 2. Grau 0 a grau 2 de Libra, casa 2. Grau 2 de Libra até o grau 30 de Libra, casa 3. Grau 0 de Escorpião até o grau 4 de Escorpião, casa 3. Grau 4 de Escorpião até o grau 30 de Escorpião, casa 4. Faz isso no seu mapa. Vê o grau das casas, vai marcando. Ah, do grau 0 até esse grau tá na casa anterior. Desse grau até o grau 30 tá dentro da casa. E assim por diante. Como a gente tem signo interceptado, a gente vai ter signo aqui com 2 casas, como é o caso de Sagitário. A casa 5 em Sagitário tá cortando aqui pra gente no grau 0, bem no comecinho. Então, do grau 0 de Sagitário até o início da casa 6, que tá no grau 24, estamos na casa 5. Do grau 24 até o grau 30, casa 6. Aqui é um exemplo bem legal da gente olhar. A casa 7 corta em Capricórnio no grau 19. Do grau 19 de Capricórnio até o grau 30, casa 7. Então, Plutão e Júpiter estão na casa 7. Do grau 0 de Aquário até o grau 25 de Aquário, estamos ainda na casa 7. Então, Saturno e Marte, que estão em Aquário, estão no signo de Aquário, mas dentro da casa 7. Tudo isso você vai organizando a partir da análise dos graus, tá? Então, Isa, vai ter um eclipse em Áries. Vai acontecer no grau 29. Como que eu identifico? Primeiro, busca Áries no seu mapa. Esse símbolo aqui. Se você não sabe os símbolos, volta no vídeo da semana anterior, que eu só ensinei símbolos. Identificou o símbolo de Áries, tá ali em cima. Grau 29 tá no finalzinho. Como que eu sei, Isa, onde tá? Olha a casa que tá cortando Áries. A casa 9 tá cortando aqui no grau 2 de Áries. Então, eu sei que tudo que tá depois do grau 2 de Áries tá dentro da casa 9. Então, o que a gente sabe? Que o grau 29 de Áries está dentro da casa 9. Se fosse um eclipse no grau 1 de Áries, por exemplo, a lua nova do dia 21 de março, aconteceu no grau 0 de Áries. Grau 0 de Áries está antes do grau 2, então está aqui ainda na casa 8. Primeira lua nova em Áries desse mapa, casa 8. Segunda lua nova em Áries, eclipse, casa 9. Diferentes análises, tá bom? Muito importante você olhar para isso, então. Se você está buscando algum trânsito importante, busca onde está o signo, olha a casa que cortou aquele signo. Esse trânsito em que grau? Tá antes dessa casa ou depois?
Se tiver antes, casa anterior. Se tiver depois, dentro da própria casa. Tá fechado isso? Vamos para o nosso terceiro mapa, terceiro exemplo? Nesse nosso terceiro exemplo aqui, a gente também vai identificar os graus, igualzinho a gente está fazendo até agora. A casa 1 está cortando no grau 6 de Sagitário, quase que eu falei Áries, de Sagitário, o que está antes dessa casa 12, o que está depois, casa 1. Olha, Capricórnio, 2 casas. Por que isso está acontecendo? Porque tem signo interceptado. A casa 2 corta em Capricórnio e a 3 também. E olha que interessante, a Lua aqui está no grau 3 de Capricórnio, dentro da casa 2. Plutão está no grau 26 de Capricórnio, dentro da casa 3. Então, pode acontecer de você ter planetas num signo em casas diferentes, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Nesse caso, os signos que estão interceptados são Touro e Escorpião. Casa 6 cortou ali no finalzinho, grau 29 de Áries, e a casa 7 já no grau 6 de Gêmeos. Então, em Touro, nenhuma casa cortou, tá dentro da casa 6, mas interceptado. Então, tudo que acontecer em Touro nesse mapa acontece dentro da casa 6. Ah, Touro não tá nesse mapa. Essa pessoa não tem Touro. Tem sim, mas está interceptado dentro da casa 6. Tem sim, né? Tem, gente, tem sim. Todos nós temos os 12 signos. Não acho que você não tem algum signo, tá? Os signos estão aqui, ó, nessa mandala. E a aula anterior a gente falou sobre os símbolos. Então, assiste para você identificar aí no seu mapa. Olhou para o mapa, olhou para os graus, identificou, quer saber um trânsito, acha o signo, busca se está antes ou se está depois daquela casa, tá feito, você vai conseguir localizar o que está acontecendo no seu mapa, em que área da sua vida isso está acontecendo, perfeito? Maravilha, então, gente, ficamos aqui com mais um conteúdo do nosso canal hoje sobre graus, para você não se perder mais quando eu falar que está acontecendo no grau 5, no grau 10 do seu mapa, para que você consiga identificar e consiga, acima de tudo, vivenciar melhor tudo que está acontecendo no céu dentro do seu próprio mapa astral. A gente se encontra na próxima semana com mais um conteúdo e qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo para mim que eu volto para te responder. Um super beijo e até a próxima!